Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, na condição de um irmão, na condição de um estudante, de um eterno aprendiz, para tentar compartilhar um pouquinho dessa luz que é o Evangelho de Jesus. Então, que a paz do Cristo possa nos envolver nesse momento, para que nós possamos nos sentir verdadeiramente conectados com a espiritualidade aqui presente, aptos a receber, a internalizar essa mensagem do Cristo, para que possamos ser lá fora não apenas mensageiros de Jesus, mas as próprias mensagens, na feliz definição do apóstolo Paulo, as cartas vivas do Cristo, para que o mundo possa ver o que é uma vida, o que é um seguidor verdadeiro de Jesus. E precisamos tanto disso atualmente. E nos colocamos a nos perguntar: quantos são, de fato, os cristãos em nossa nação? Quantos são, de fato, os cristãos no nosso planeta? Porque se todos os cristãos se dispusessem a seguir essa proposta, ou a demonstrar aquilo que temos encontrado em um Chico Xavier, em um Bezerra de Menezes, em um Eurípides Barçanufo, em um Francisco de Assis e tantos outros, o que seria da nossa nação em termos de transformação? O que seria da nossa vida em termos de convivência? Então, a mensagem que o Espiritismo vem nos lembrar nessa noite é que as chaves para a nossa felicidade estão nas nossas mãos. Sempre estiveram conosco e continuam nas nossas mãos. O que a gente precisa para ser feliz já se encontra conosco. É isso que Jesus veio dizer e é isso que o Espiritismo veio relembrar. O Consolador prometido. Prometido pelo Cristo e materializado por Kardec e tantos outros espíritos que trabalharam e trabalham até hoje pelo melhoramento da humanidade. Doutrina bendita que tem como frase central a máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E vamos encontrar essa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, como a dizer assim que o Espiritismo ele não veio numa época de tanto despontar, do despontar de tantas filosofias, do despontar de tantos movimentos filosóficos, ser apenas mais um movimento filosófico. É também um movimento filosófico, é também um movimento racionalista, um movimento do intelecto, pautado na razão, pautado no bom senso, pautado na lógica, amparado por todos os desdobramentos da ciência. É também um movimento que nos traz esse iluminismo esclarecedor do Evangelho, mas traz também esse caráter central de caridade. Esse caráter central sem o qual a inteligência se transvia. Porque é isto que temos visto no mundo atualmente. Do que adianta o cérebro iluminado sem a luz no coração, capaz de orientar a aplicação desse intelecto na prática do bem? Porque se o intelecto é como um navio, o amor, a caridade é como o leme. E sem o leme para orientar esse navio, ele dará nas rochas. E é isso que temos visto no mundo. É isso que temos visto. Então o Espiritismo centra-se na lógica, centra-se no bom senso, mas sempre iluminadas pela caridade. Porque sem caridade não há verdade plena. Distante da caridade, estejam certos, pode até haver alguma parcela da verdade, mas ainda muito longe da plenitude. Muito longe, muito distante, porque é a caridade que traz essa luz, que ilumina a razão para que ela consiga transcender as limitações que são impostas naturalmente pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. É a caridade esse ponto central.
E é essa a missão de Kardec. Essa foi a missão de Kardec. Porque muitas vezes nós, espíritas, nos fixamos numa imagem de Kardec como sendo aquele homem racionalista, filósofo, professor, pedagogo, por vezes até cético no que fazia. Mas nós nos esquecemos de Kardec, o apóstolo. Nos esquecemos de Kardec, o evangelizado. Não é verdade? Nós vemos o Kardec ali como sendo aquele homem frio, racionalista, pensador, e nos esquecemos de Kardec, que São Luís vai falar lá nas obras póstumas: quando te escolhemos, sabíamos que a sua fé é daquela capaz de caminhar sobre as águas. Qual muro de aço resistiria a todos os ataques? Esse é Allan Kardec. Kardec, que o Espírito de verdade vai dizer: eis que o meu apóstolo vos instrui. O Espírito de verdade. O Espírito de verdade disse que Kardec era do espírito familiar seu, espírito dos mais próximos, espírito dos mais íntimos. Então Kardec não simplesmente o pensador, mas Kardec o apóstolo. E ele vai nos demonstrar em toda a sua vida, ele sempre centrou a sua missão em como conduzir a ciência, em como conduzir o intelecto, tendo como base a caridade. Porque onde é que nós vamos encontrar Kardec na codificação se vangloriando do seu trabalho? Onde é que nós vamos encontrar Kardec perder a serenidade, perder a ponderação ao responder uma crítica? E não foram poucas, viu? E não só de dentro, aliás, não só de fora, principalmente as de dentro, daquele grupo que era próximo dele, que eram amigos seus e que viraram as costas. E que passaram a criticar alguns deles. E onde é que vamos ver Kardec, então, acusando-os, cobrando alguma coisa, apontando alguma coisa? Então esse é o Allan Kardec. E uma passagem super interessante em um livro que talvez seja pouco conhecido, que se chama Viagem Espírita em 1862. É um livro que vai falar sobre as viagens do Kardec. Que assim como o apóstolo Paulo, ele também viajou, né, levando a mensagem do Espiritismo, convivendo com as pessoas, ali com os ricos, com os operários, com todo mundo. Né, congratulando, instruindo, criando ali bases sólidas para a doutrina. Então ele também viaja uma passagem muito interessante ali do terceiro discurso que ele faz, se não me engano, em Lyon, em Bordeaux, que ele fala o seguinte: se entre dois grupos que deveriam caminhar para o mesmo objetivo houver dissidências, eu lamento. Eu lamento. Então ele está falando o seguinte: se temos dois grupos, vamos imaginar aí dois grupos dentro de uma casa espírita, né, no contexto de Kardec falando do espiritismo, ou até duas casas espíritas que deveriam ter o mesmo objetivo, né, de divulgar a doutrina, mas vamos supor que por questões filosóficas, por questões doutrinárias, tem divergências, discordâncias, começam a digladiar, se desentenderem. Mas também podemos pensar nesses dois grupos numa aplicação muito mais próxima de nós. Vamos pensar nesses dois grupos como sendo duas partes que têm o mesmo objetivo. Então, o seu parceiro, sua parceira, porque um casamento são dois espíritos, duas partes com o mesmo objetivo, de se harmonizarem, de se ajudarem mutuamente, de se amarem, um ajudar o outro a elevar-se. Ou a sua família, você é uma parte, sua família é outra, que tem o mesmo objetivo. Porque a família é a nossa missão principal, primária, vamos dizer assim, a nossa primeira escola. Então pensem em duas partes, seja um casamento, seja um grupo familiar, ou até dois grupos de estudo numa casa espírita, e Kardec vai falar que se houver divergências, ele lamenta. E podemos nos perguntar, mas de qual lado da divergência Kardec se colocaria? Qual lado da discussão Kardec apoiaria? E de imediato pensamos, bom, provavelmente Allan Kardec se colocaria do lado que tem mais bom senso,
do lado que tem mais lógica, do lado que tem mais razão. Não é essa é a imagem de Kardec, aquele ser racional, que sempre pensa antes de agir. Mas sabe o que o Kardec responde? Ele fala o seguinte: se entre dois grupos que deveriam caminhar para o mesmo objetivo, que deveriam abafar os personalismos, que deveriam abrir mão do egoísmo em prol da missão, houver divergências, eu lamento, mas me coloco sem pensar, sem vacilar, sem procurar saber de quem foram os primeiros erros, sem procurar saber o lado que tem mais razão. Me coloco de pronto do lado que tem mais caridade. Porque a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que possua algum tipo de razão. Porque a quem tem a caridade, tem também a humildade para reconhecer o erro. E é muito fácil você corrigir quem é humilde, quem é caridoso. Porque por mais que esteja em erro, é fácil orientar e logo ele percebe o equívoco, recalcula a sua trajetória e se corrige. Agora, a quem falta caridade, há também orgulho e vaidade. E esses são mais difíceis de trabalhar. Esses são os corações mais complicados. Esses são os mais refratários ao Evangelho de Jesus. E para abrir um parêntese nessa história, foi isso que também o apóstolo Paulo descobriu, só que de uma maneira um pouquinho mais amarga na sua jornada. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um grande sonho. Ele tinha um grande sonho em sua vida. Paulo que foi educado ali no judaísmo, né, um dos maiores nomes do judaísmo que a história nos mostrou, mas lá em Tarso ele também estudou com os gregos, com os filósofos gregos. E Paulo adquiriu uma profunda admiração aos gregos e principalmente a Atenas. Aquela cidade que era tida como, aliás, até hoje é tida como o símbolo do intelecto, do nascimento da filosofia, do pensamento ocidental. Então, Paulo tinha um grande sonho. Um dia eu vou pregar o evangelho de Jesus em Atenas. E nas suas viagens, ele vai viajando e por onde ele passa, plantando as sementes do evangelho, falando de Jesus, ele sempre encontra uma comunidade disposta a cultivar essas sementes, a viver essa proposta que Jesus nos traz. E ele forma grupos de estudo, forma igrejas, tantas que ele fundou. E ele chega em Atenas. E aí ele pensa, Atenas que albergou Platão, Sócrates, Aristóteles, tantos nomes. Finalmente eu vou realizar o meu grande sonho, sabe? Tal qual aquela criança que está diante ali. E aí Paulo tem uma das maiores frustrações, um dos momentos mais tristes da sua encarnação. Quando ele chega ali num grande Areópago, com os homens mais inteligentes da Terra. Areópago seria, vamos imaginar um teatro a céu aberto da época, sabe? Pensa aí no Coliseu, como sempre aquela plateia aberta. E ele lá falando no Areópago, e ele começa a falar do aspecto filosófico do Cristo, e até retém ali um pouco da atenção. Mas quando ele começa a falar dos aspectos que não interessam tanto, quando ele começa a falar de sacrifício, quando ele começa a falar de cruz, quando ele começa a falar de humildade, de disciplina, de doar-se por inteiro em nome da causa, sem esperar nada em troca, aí ele é tomado como um louco. Alguém que está variando das ideias. Alguém que não é digno nem de atenção e recebe as costas de todo mundo. Desprezo. Por onde ele passou, falando de Jesus aos gentios, às gentes como um todo, o evangelho encontrava bases sólidas. Em Atenas, desprezo. Paulo não conseguiu formar um grupo de estudos do evangelho de Jesus em Atenas. E aí ele pensa, mas como isso é possível? E ele descobre que o coração mais refratário ao Evangelho de Jesus é aquele que se cristalizou
na presunção de ser grande demais para estudar essas liçõezinhas, para falar de amor, de caridade, de humildade, de sacrifício. Grande demais. E é isso, não é? Que Jesus já ensinava um tempo atrás. Quando ele falava, graças eu te dou, meu Pai, porque ocultastes essas coisas aos entendidos e as revelastes aos pequeninos da terra. Porque só adentra os pórticos do Evangelho quem se aproxima dele como pequenino. Quem se aproxima com humildade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua ignorância e a sua necessidade de renovação verdadeira interior. Esse adentra. Agora, quem chega grande demais, já está cheio de si, não há espaço ali para Deus, não há espaço ali para o Cristo. É só os pequeninos que são abertos os segredos do céu. É só aos pequeninos que são revelados os segredos da vida eterna. Só aos humildes. E é por isso que Jesus buscava os pequeninos, os humildes. É por isso que Jesus não nasceu em Atenas. É por isso que Jesus não procurou, não buscou 12 apóstolos filósofos, intelectuais. Ele buscou quem? Pessoas simples, humildes, pescadores, analfabetos. Se não me engano, Levi era alfabetizado, era um pouco mais estudado. Mas os demais eram aqueles corações simples, mas que com o seu testemunho de renovação verdadeiro, gravaram para sempre na história o poder transformador do Evangelho de Jesus. Então é isso que Kardec está falando. Se eu tenho dois grupos que deveriam caminhar juntos em prol de um entendimento, e esses grupos estão se degladiando, eu lamento, mas eu me coloco do lado que tem mais caridade. Quem não tem caridade está em erro, ainda que tenha a razão. Está em erro. Quem tem caridade já tem os fundamentos, vamos dizer assim. O restante a gente orienta. Agora o outro é mais complicado. Então, por isso que Kardec vai colocar como lema, como a palavra, a frase central, como dístico, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E podemos nos perguntar, e eu me faço essa pergunta, né? Mas o que é salvação? Porque no contexto espírita, não acreditamos, né? Que nós temos uma única existência e após ela somos levados para um grande tribunal e enviados a um sofrimento eterno no inferno ou a gozos eternos no paraíso. Então, o que é a salvação que se reporta a Kardec? E Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, vai falar: salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, sublimar, intensificar a iluminação do Espírito para a vida eterna. Ou seja, fora da caridade não há elevação, não há iluminação própria. Fora da caridade não há progresso. É a caridade, esse guia que nos leva à evolução. É a caridade, esse guia que nos leva aos braços do Pai. É a caridade esse guia. Daí vamos entender por que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios: agora permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas a maior é a caridade. A caridade que é essa bússola que nos orienta o caminho para voltar aos braços do Pai. E que já está, como falamos no início, à nossa disposição. Já está em nossas mãos. Tudo que nós precisamos para ser felizes, para praticar a caridade sem a qual não há progresso, já está em nossas mãos. Quando você passa a olhar a vida da perspectiva de um espírito imortal, você vai perceber que tudo aquilo que é essencial para vivermos bem já está em nossas mãos. Tudo aquilo que é essencial para a nossa felicidade é gratuito,
É de graça. Se você não tem recurso financeiro, material para fazer a caridade, você pode fazer a caridade de um abraço amigo, de uma orientação, de uma instrução, de um consolo, de um amparo. Jesus não tinha um tostão. E tem alguém aqui que duvide que ele foi o homem que mais fez caridade na Terra, na história do planeta? A gente se apega muitas vezes, a gente se fixa muito na caridade como ato, como ação, como uma transferência de recursos. Mas a caridade, ela é o sentimento que embala a realização do ato. A caridade, ela vem antes do ato. Daí vamos entender, quando Kardec pergunta para os Espíritos, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é a caridade como entendia Jesus? O que os Espíritos respondem? Aquele famoso BIP, não é? Benevolência, indulgência, perdão. Para ser benevolente, você precisa de dinheiro? Para ser indulgente, também não. Para perdoar, precisa de dinheiro? Tampouco. Então a gente se fixa muito nessa questão da caridade como sendo essa transferência de coisas. E essa é sim uma das faces da caridade, né? Nós vamos chamar de caridade material. Mas nós menosprezamos porque é muito mais difícil. A caridade moral. E para exercer essa, já temos todos os recursos necessários. Deus já nos ofertou todos os recursos que precisamos para conseguir exercer a caridade. Porque a caridade, como vai falar Paulo, é a própria presença de Deus nos orientando e nos guiando pela caminhada da vida. Que bonito, né? A caridade é essa bússola que vai nos orientar na caminhada nesse deserto em busca da terra prometida, simbolizando ali a nossa elevação, simbolizando, como fala Emmanuel, a nossa iluminação, simbolizando a nossa ascensão enquanto espíritos imortais que somos, destinados à perfeição e à felicidade verdadeira. Essa é a caridade de que se reporta Kardec. E é por isso que quando Kardec pergunta, mas quem é o modelo e guia mais perfeito que Deus tem oferecido? E os Espíritos dão uma resposta que eu acho que é a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Jesus. Algumas traduções vão trazer vide Jesus. Mas quem que é o guia mais perfeito? Jesus, porque Jesus é a caridade em pessoa. Jesus é a caridade personificada, por isso que ele é o guia. Porque todas as suas ações eram baseadas na caridade. Tudo que ele falou, tudo que ele pensou, tudo que ele fez, todos os exemplos que ele deu foram guiados pela caridade. E é por isso que a mensagem do Cristo é uma mensagem universal, transcende as religiões. É uma mensagem universal, porque o aspecto central da mensagem do Cristo é a caridade, é o amor. E é por isso que Paulo vai colocar que todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Percebam que Kardec não colocou fora do espiritismo não há salvação. Ele colocou fora da caridade. E Jesus é esse modelo perfeito. Como a nos dizer, todo aquele que se deixa guiar pela caridade, estejam certos, está a caminho da redenção, está a caminho da salvação, independente da seita que pertence. Seja espírita, seja evangélico, seja católico, seja ateu. Então aquele professor ateu lá de biologia,
que está ensinando seus alunos porque ama ensinar, ama a sua profissão? Lembra que Kardec pergunta? O que são as leis naturais? Os espíritos respondem, as leis de Deus. Então, aquele professor ateu que ama ensinar está revelando aos pequeninos as leis de Deus. Está a serviço de Jesus, ainda que não professe com a boca. Então, Paulo vai dizer que todo aquele que é guiado pela caridade está a serviço de Jesus. E Kardec vai confirmar, sem caridade não há salvação. É por isso que o Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque fora do exemplo dele, fora da caridade, realmente não há salvação. Então esse é o projeto de salvação apresentado pela doutrina espírita. Jesus como sendo esse modelo central de caridade, sem a qual não há salvação. Agradeço a atenção de todos e finalizo dizendo que certa feita perguntaram para o Chico Xavier no final de uma reunião, mas Chico, qual que é o objetivo da encarnação aqui na Terra? E Emmanuel responde. Primeiro eu penso assim, Emmanuel poderia ter respondido muitas coisas. Ele poderia ter falado do aspecto filosófico, ele poderia ter dito a questão da expiação, da elevação, ele poderia ter dito a questão das provas e a conquista interna, ele poderia ter dito tudo isso. Mas ele fala o seguinte, o homem que encontra-se encarnado no planeta Terra tem um único objetivo: fazer o bem. Fazer o bem. Que possamos retornar aos nossos lares com esse convite vivo de Jesus e de Kardec. Podemos ser as cartas vivas do Evangelho no mundo. Podemos exercer a caridade, porque tudo que precisamos para exercê-la já nos foi ofertado por Deus. Tantos exemplos, tantos chamados. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.